Para quem não me conhece, boa tarde, meu nome é Mauro Teles, eu sou superintendente de produtos da Veloy e nós vamos falar um pouco de dados aqui, tá? Como é que os dados podem ajudar a fazer uma gestão de frota mais eficiente, mais efetiva. Então nós vamos passar um pouco da experiência da Veloy e falar um pouco também de dados de mercado, tá? Também agradeço aí a Fenatran pelo convite, a Veloy aqui pelo apoio, o time aqui da Veloy que está aqui presente, parceiros, comerciais, obrigado a todo mundo e vamos seguindo. A apresentação deve durar entre 15 e 20 minutos e depois quem tiver dúvida, alguma coisa, a gente abre para conversar, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, acho que é importante a gente se apresentar, né? Quem que é a Veloy? Todo mundo conhece a Veloy como a empresa de tag, né? Entrou aí no mercado já batendo de frente com os principais players, mas a gente sabe que a Veloy é muito mais do que isso, né? A Veloy é uma empresa maior, nós estamos falando aqui também de uma parte de gestão de frotas que é super importante, então todo mundo deve lembrar aí da parte de pessoa física, e recentemente a gente também incorporou a parte de gestão de combustíveis, que é a parte de gestão de frota. O que é o nosso grupo? Nosso grupo a gente faz parte, né, da Elopar, que é um grupo super grande aí, que tem a Lelo, a Elo, a Livelo, a Veloy faz parte. A Veloy, na verdade, é uma unidade de negócios dentro da Lelo, né, então é uma business unit, né, dentro da Lelo, mas a gente aqui está caminhando a passos largos, né, para, enfim, aí a gente, no futuro, quem sabe, a gente ter até uma independência aí, mas isso aí é lá para o futuro, a gente não sabe se isso deve acontecer, mas enfim. O importante é que nós somos um grupo grande, estamos aqui dentro da Lelo, fazemos parte também, né, dos dois principais bancos aí do país, Banco do Brasil e Bradesco, então é importante dar todo esse contexto inicial para vocês entenderem quem é a Veloy. Bom, a Veloy já nasceu digital, tá? Então nós somos uma empresa jovem, a gente está com 4 ou 5 anos no máximo, já com DNA digital. Como eu falei, a gente nasceu essencialmente com tag, então a parte de tags de pessoa física. A gente já tem mais de 3 milhões de tags ativos, então a gente tem uma base muito, muito grande de pessoa física. Já temos a nossa solução de vale pedágio obrigatório também, que é uma parte importante quando a gente fala principalmente para transportadoras, embarcadores, enfim. A nossa solução, a Lelo Frota, que fazia parte da Lelo, da parte de benefícios, veio para a Veloy. Por isso que eu falo para vocês que a Veloy é muito mais que a parte de tag. Então a gente tem essa parte muito grande aí, que a gente atende o B2B, que é a parte de gestão de combustíveis, que é o que a gente ia falar, a gestão de combustíveis e como os dados ajudam a gente a fazer a gestão cada vez mais eficiente. Vocês vão ver que com dados a gente consegue ter uma economia aí de até 25% no custo, né, de um combustível. E esse aqui é o nosso timeline, tá? Em 2018 a gente lançou a nossa tag, a gente mudou a nossa marca de Alelo Alto para Alelo Frota. Em 2021 a gente consolida a nossa presença, a gente está com, quando a gente fala aí da parte de B2B, de gestão de combustíveis, mais de 100 consultores comerciais, um time super robusto, a Veloy tem mais de 200 funcionários, então a gente está avançando bastante nessa parte do B2B, bem como no B2C, então a Veloy está sendo um ecossistema completo na parte de mobilidade e logística, tá? O que a gente está aqui para falar? Para mostrar um pouco para vocês o que a gente quer mostrar de evoluções de dados, né, como a gente consegue cada vez mais auxiliar um gestor de frota até uma gestão eficiente. Então a ideia aqui é a gente vai passar um pouco de dados de mercado, para vocês terem uma noção do tamanho desse mercado, né, o potencial que a gente pode explorar ainda. O mercado é gigante, ainda pouco penetrado, então, enfim, a gente entende que a nossa solução pode ajudar muito aí quem gostaria de fazer uma gestão mais profissional, mais eficiente. Então a gente vai mostrar um pouco desse tamanho do mercado, como é que ele está penetrado, um pouco de tendência de mercado e o que a Lelo tem feito da parte de dados para a gente poder ajudar e contribuir com os nossos clientes, né? A gente não faz isso sozinho, obviamente, novamente eu falei já que a gente tem um time de consultores comerciais, né? A gente tem tanta parte de hunters que vão ao mercado procurar potenciais clientes, quanto as partes de farmers também, que ajudam o cliente muito na ponta a poder potencializar o que a nossa ferramenta tem como característica, que é muito mais do que um meio de pagamento, né? A gente tem, obviamente, que a gente tem o nosso cartão, que é o meio de pagamento, mas a gente tem muito mais que isso, que é a parte de gestão, que é a plataforma, né? Nossa plataforma de dados, de parâmetros, dashboards consultivos, outros serviços, que isso gera muita economia para quem sabe, para quem consegue usar todos os serviços na totalidade. Qual o momento que nós estamos passando, pessoal? De incertezas, né? Até estava fazendo a conta aqui com o meu par comercial, aqui estou olhando para ele, estou falando do orçamento. Ano passado a gente teve um incremento aqui de 60% no custo do combustível. É grande, né? Obviamente que a gente teve toda essa questão agora de congelamento do preço do combustível, mas eu estava assistindo o SPTV hoje de manhã antes de vir para cá e eu vi que há 4 semanas consecutivas estamos tendo aumento no combustível de novo. Não dá para deixar na mão, não dá para ficar sem uma gestão profissional, não dá, pessoal. Então, assim, a gente vem aqui justamente para poder ajudar a mitigar esses eventos que acontecem. O que nós estamos falando aí? Né? Alta no preço do combustível, que novamente, 60% de um ano para o outro.
Começou agora, de novo, há 4 semanas consecutivas, estava com uma alta de 15%, instabilidade no mercado internacional, guerra da Ucrânia, vai continuar pressionado, tá? O preço do combustível vai continuar pressionado e se a gente não tiver uma gestão profissional, pode ser aí que tem um problema. Vocês vão ver mais para frente que o custo de logística representa 12% do custo das empresas, né, do PIB do Brasil. É muito relevante. Então, para quem trabalha somente com logística, esse fator é muito importante ter toda essa parte de dados aí, gestão na mão, né? Custo logístico, eu falei para vocês, queria passar um pouco do mercado aí nacional e internacional. Brasil, custo logístico corresponde a quase 13% do PIB. Olha o tamanho da representatividade desse custo logístico. Olha como é importante a gente ter uma ferramenta muito na mão e usar a sua plataforma na sua totalidade. Quando a gente fala dos Estados Unidos e Canadá, estamos falando de 8%, né? Então, o Brasil tem mais representatividade do custo de logística do que países que, inclusive, são maiores com a gente. Obviamente que a gente tem uma malha rodoviária maior, a gente tem um gargalo de infraestrutura, isso representa muito mais custos logísticos para a gente. Mas, novamente, se a gente fizer uma gestão muito eficiente, a gente consegue mitigar muito desses custos aí que vêm a reboque quando a gente fala de uma malha rodoviária que basicamente transaciona combustível, diesel, etanol, gasolina. Caminhões novos estradas. Embora a gente tenha custo de combustível cada vez mais alto, cada vez mais a gente tem colocado mais caminhões nas estradas, né? Nós estamos falando aí, isso é um dado relativamente antigo do ano passado, mas em janeiro desse ano foram quase 10 mil unidades novas de caminhões que nós estamos falando, né? 7,5% a mais que em janeiro de 21, né? Em um ano de pandemia, ou seja, não para, a nossa economia não para, né? E nós estamos falando aqui também da parte da pandemia, né? Quando a gente fala da pandemia, todo mundo pode imaginar, mas teve uma recessão na economia, né? O pessoal não está mais usando tanto. Ao contrário, tá? Na pandemia, o que mais avançou foi a parte de custo de logística. Tanto na parte de commodities, né? Que você cada vez mais transporta as commodities, soja, enfim, tudo que a gente tem aí de commodities do mercado nacional, quanto a parte de e-commerce, né? O pessoal já começou a se acostumar a fazer a parte de e-commerce, né? A gente começou cada vez mais a pedir coisas, né? A gente tinha aquela dinâmica de sair para comprar e tudo, mas agora a gente pede cada vez mais. Então, a gente teve um crescimento, mesmo na pandemia, quando a gente fala de uso da nossa plataforma e de combustível no mercado, na ordem de 30%. Então, assim, é importante, não vai parar, pode ter pandemia, pode ter... Tirando a greve dos caminhoneiros, aí para um pouco, mas depois recupera. Mas quando a gente fala de pandemia ou qualquer outro fator externo, não para, tá? Não para, continua, o custo vai ser repassado e as empresas vão ter que cada vez mais se profissionalizar para, novamente, mitigar esses eventuais custos que elas vão ter. E qual é o tamanho do mercado aqui, tá? Bom, a gente, como eu falei para vocês aqui, a gente nasceu, a gente é uma unidade de negócios dentro da Alelo, né? E eu quero fazer até uma analogia para vocês. A Alelo todo mundo conhece, a antiga Visa Vale, líder de mercado em alimentação e refeição. A gente tem quase 40% do market share. O tamanho do mercado de combustíveis, quando a gente fala tanto de combustível quanto pagamento de frete, é 365 bilhões. Deve ser maior, tá? Esse dado aqui é de 1 ano e meio, 2 anos atrás. Deve ser maior que isso. Por que eu falei de Alelo? Porque o mercado de benefícios, né? Todo mundo aqui deve ter um cartãozinho Alelo, enfim, talvez dos nossos concorrentes. Mas quando a gente fala do mercado de benefícios, que é o cartãozinho que a gente fala da Alelo, enfim, é um mercado de 100 bilhões. Ou seja, esse mercado de combustível é um mercado 4 vezes maior do que o mercado de benefícios. É muito importante, de novo, a gente ter uma gestão muito eficiente nisso. E aí, para vocês terem uma ideia, quando a gente olha o mercado internacional, é muito pouco penetrado ainda de uma solução que tenha gestão, que as empresas tenham gestão. Hoje ainda, por incrível que pareça, por mais que o mercado seja gigante, tem muita empresa que ainda faz a gestão na ponta do lápis, que faz ali a continha no posto. E é isso justamente que a gente está aqui para fomentar essa profissionalização. A gente quer evitar que tenha isso aqui, porque tem muito dinheiro na mesa. A gente tem dinheiro que pode ser melhor aplicado, né? Então nós estamos falando de 365 bilhões de mercado potencial em que 14% ou 15%, segundo a nossa estimativa, são penetrados. Ou seja, você tem 85% desse mercado que ainda atua de uma forma informal, né? Enfim, pagando, sem controle. Tem muita oportunidade aqui para a gente otimizar a performance. Quando a gente fala só de combustível, né? Estamos falando de 300 bi, a outra parte aqui é de pagamento de frete, tá? Aqui tanto frota leve, né, os caminhões aí de passeio, quanto frota pesada, tá? Esse mercado aqui. Novamente, esse número deve ser maior, tá? Nós estamos colocando aqui o número de um ano e meio atrás que a gente fez uma estimativa com uma consultoria.
E aqui a gente quer chegar e compartilhar um pouco, falei um pouco, né, de quem era a Lelo, um pouco de dados de mercado. Eu quero passar para vocês aqui como que a Veloy pode contribuir para buscar uma maior eficiência com a redução de custos, né? Já falei para vocês que a gente tem nossos dashboards, que a gente tem nossa plataforma parametrizável, que o nosso cliente pode parametrizar uma série de serviços, enfim. Mas eu gostaria de compartilhar aqui com vocês um pouquinho mais o que a gente tem e como que isso pode gerar resultado para eventuais clientes, né? Enfim, para a gente gerar essa economia e essa profissionalização que é tão importante no setor. Então, quando a gente fala da nossa plataforma Lelo Frota, novamente, eu chamo de plataforma porque não é simplesmente um cartão combustível, é uma plataforma, tá? Uma plataforma que opera 24/7, tem toda a nossa parte de consultoria comercial, tem toda a parte de atendimento. Então, o que a gente vende é uma tranquilidade mesmo para o gestor de frota, tá? E quando a gente fala de dados, nós temos dentro da nossa plataforma filtros e relatórios parametrizáveis, consegue colocar uma série de parâmetros. Se o carro vai poder abastecer de sábado, de domingo, em que posto de gasolina, que horário, não que horário. Enfim, você consegue parametrizar da melhor forma possível. Análise de consumo, você consegue fazer, com o nosso time comercial aqui, a gente consegue fazer negociações diretas de preço de combustível com os estabelecimentos comerciais, o que gera uma baita eficiência. Se você conseguir negociar aí 5, 10% de redução no combustível, você coloca isso na ponta do lápis, quando você coloca isso numa transportadora, no final da linha, dá um saving super importante. A gente tem plataforma com consulta dinâmica de dados, a gente tem controle de bomba interna, né? Quem tem bomba interna, a gente também consegue fazer toda essa gestão de bomba interna junto com bomba externa, consegue juntar isso na nossa plataforma. Então, a gente tem uma série de dados que a gente consegue auxiliar. Roteirizador, que é super importante, né? Não é simplesmente você pegar teu carro e ir de um ponto A para o ponto B da forma que você quiser. Usa a nossa plataforma, a gente tem a melhor forma de garantir que você vai do ponto A para o ponto B de uma maneira mais eficiente, pagando a menor gasolina, que o nosso time já negociou, por exemplo, um desconto. Então, todo esse ecossistema está dentro da nossa plataforma e é muito importante para quem está usando a nossa plataforma, né? Para quem são os nossos clientes. A gente também fala muito de inteligência de dados, né? Então, isso aqui são uma série de outros fatores que a gente tem, outros serviços, na verdade, que a gente tem. A gente tem serviços de assistência 24 horas, documentação, gestão de manutenção preventiva, super importante, né? Imagina, você tem que ter uma gestão eficiente lá também, de você entender qual é o momento de fazer a manutenção preventiva, de qual não é o momento. E a gente trabalha com isso também na forma de dados, a gente está trabalhando, inclusive, para fazer uma inteligência artificial, de poder avisar o nosso cliente que está na hora de trocar tal peça, ou de está na hora de trocar o pneu. Então, a gente tem trabalhado bastante com inteligência artificial. Gestão de multas. Estou olhando gestão de multas aqui, até lembrei de um case aí que o comercial me trouxe. Tinha um cliente que estava super preocupado aí com a parte de multas, que ele tinha uma frota aí de 50 ou 100 carros, e o pessoal tomando multa doidado, né? Eles não conseguiam fazer, só pagavam a multa, não conseguia saber quem era, quem tomou, quem não tomou, enfim, a multa. E aí com a nossa ferramenta também, a gente tem um parceiro que a gente também fornece esse serviço para a gente, porque a gente, além de ter as nossas soluções próprias também, a gente tem muitos parceiros comerciais que ajudam esse ecossistema fluir de uma forma interessante. Com esse serviço, a pessoa conseguiu efetivamente saber, né, com o relatório, quem é a pessoa que está tomando multa, o porquê que está tomando multa, ranking de multas, enfim. E com isso, ela conseguiu, inclusive, fazer um plano, aí, uma campanha de multa zero, né? E você consegue fazer campanhas, inclusive campanhas comerciais, que tem até nessa linha da segurança do motorista, né? Você está tomando multa porque está dirigindo de uma forma negligente. E a gente sabe que é muito importante também a gente trabalhar nesse fator ESG, né? De segurança do motorista, até a parte socioambiental também a gente está começando a olhar com bastante carinho. Então, assim, além dos dados, os serviços que a gente fornece para o nosso cliente, é muito importante para uma boa gestão de frota. Recolha de nota fiscal, né? Que tem um incentivo tributário importante. A gente tem alguns clientes que nem sabem, às vezes, que tem uma parte importante aí de dedução de ICMS. Nós estamos falando aí de uma dedução de até 10%, 15%. Então, isso aqui é muito importante. Nossa plataforma também avisa, né, que existem notas pendentes a serem recolhidas. A gente tem um índice de eficiência muito grande. Isso aqui é receita na veia, né, das empresas. Lavagem de carro também, a gente tem um serviço de lavagem de carro, né, então também a gente avisa lá se de repente já está na hora de, né, a gente faz uma inteligência não tão artificial, um pouco manual, mas a gente também tem a nossa turma aqui que faz ali
a parte de ciclo de vida, que avisa via e-mail, se não for via plataforma, é via e-mail, via SMS, enfim. A gente está sempre se comunicando com o cliente de uma forma que a gente consiga gerar eficiência e gerar uma atratividade maior para o nosso negócio, né? E a parte de telemetria, obviamente, o nosso core não é monitorar, né, caminhões, carros, mas a gente tem um parceiro super importante que faz isso com a gente. A gente, inclusive, pega os dados dele, eles pegam os dados nossos e a gente cruza os dados e consegue dar para os nossos clientes aí o nível de informação importante, onde está o caminhão, qual foi a aceleração dele, quem é a pessoa que está, enfim, estamos até colocando um serviço novo, que é a parte de câmera, você, né, consegue ver se a pessoa estava mexendo no celular enquanto estava dirigindo. De novo, a gente está muito preocupado com essa parte ESG, que também estamos falando que é parte de dados, que é parte de eficiência, porque imagina se ele se machuca ou se ele bate o caminhão, qual o prejuízo para a empresa, qual o passivo que a empresa vai ter. Então, a gente tem cada vez mais preocupado com isso, tá? Isso aqui é basicamente, por exemplo, um dashboard que a gente tem na nossa plataforma, tá? Eu não vou entrar aqui no detalhe, mas temos dashboards que falam, putz, dados do motorista, dados do veículo. Isso aqui é uma forma que a gente tem que é de prateleira, tá? A gente tem no nosso dashboard, sem custo nenhum adicional, mas a gente também consegue customizar. É óbvio que a customização não é do dia para a noite. A gente entra num projeto com o cliente e tudo, mas a gente tem também uma parte para customizar esses dashboards, tá? E não só a parte de dashboards, né, que a gente tem na nossa ferramenta. A gente consegue também, através de APIs, isso que hoje em dia, né, todo mundo trabalha com APIs, fala, cara, é muito legal a tua ferramenta, mas eu tenho a minha própria aqui, já desenvolvi há 10 anos e tudo, eu só preciso que você, cara, me dê as tuas informações, que eu quero montar na minha plataforma aqui também. E a gente consegue fazer isso, tá? Então é importante também ter essa ciência de que legal, a gente tem essa parte de dados, a gente fornece para vocês os dados, mas a gente sabe que os clientes também têm muitos dados e a gente pode trocar esses dados e fazer coisas mais interativas. Então também está pronto para tanto fornecer dados quanto receber dados e trabalhar de uma forma de cocriação com os nossos clientes. O importante mesmo é a gente ter a gestão eficiente, a gente trabalhar em conjunto com os nossos clientes, a gente usar a nossa força comercial, usar os nossos farmers para ajudarem aí a fazer uma gestão efetiva. A gente tem a plataforma, mas a gente também é muito preocupado com o lado de atendimento, né? Atendimento tanto digital, quando a gente fala via WhatsApp, via consultores que são super treinados, todos certificados. Então, é isso que a gente se propõe a fazer, esse é o nosso propósito. A Veloy quer ser o melhor ecossistema de logística e de transporte do país, e sem os dados e sem informações, a gente não consegue fazer nada de uma forma consistente. Então, era isso que eu queria passar para vocês, tenho muita oportunidade na mão, e o convite que fica aqui é se sentirem, se sentir a necessidade, se tiver interesse, a gente conversa, a gente está com uma força comercial grande aqui, e, enfim, era isso que eu queria passar para vocês. Obrigado aí pela presença de todo mundo.